Hoje sou livre pelo teu amor, Senhor. Hoje sou livre, livre pra adorar a ti. Hoje sou livre. Glória a Deus. Hoje, quando eu me levantei bem cedo para preparar a palavra, porque é um hábito meu, eu sempre, ou geralmente eu preparo a palavra do dia no mesmo dia, como se fosse o pão fresco, sabe? Então, bem cedo estava meditando na palavra, e eu orei e li, e orei e li e meditei, e nada da palavra, nada. Quando faltava 15 minutos para o tempo que eu tinha para a palavra, já tinha se passado mais de 1 hora, eu já estava pedindo a Deus misericórdia, Senhor, eu não sei o que é para eu falar hoje. Aí então o Senhor começou a falar. Então em 15 minutos Ele me deu a palavra. Por isso eu sei que essa palavra é para mim. E eu creio que ela também vai ser para você. Porque eu esperei pacientemente até que Ele falou, tá bom filho, eu vou te dar a palavra. E essa palavra é a seguinte: palavras são sementes. Palavras são sementes. De todos os animais criados por Deus, o ser humano é o único animal que domina a linguagem, não é? A gente sabe que todos os animais se comunicam. As baleias se comunicam, os morcegos, os golfinhos se comunicam, os passarinhos se comunicam. Quem tem cachorro, como eu tenho 5 cães, eu sei quando o latido delas é de alegria, eu sei quando elas estão latindo de bravas, eu sei quando elas estão latindo de tristeza ou de preocupação. Quando uma caiu na piscina, o latido era diferente. A gente até reconhece as diferenças dos latidos, né? E os cães mesmo entre si eles se comunicam. Todos os animais se comunicam, mas nada se compara ao que Deus deu para o homem. O ser humano domina a linguagem. Quantas vezes você já leu um texto e aquele texto te fez chorar? Toca na alma, não é? Quantas vezes você viu um filme e aquela cena te traz lembranças do passado? Quantas vezes você já ouviu uma poesia e te move o coração e você fica tocado? A gente sabe que as palavras, elas mexem com o ser humano. Você sabe que a bolsa de valores, ela pode cair por causa de boatos, de palavras. Uma guerra pode ser deflagrada por propaganda, palavras faladas ou escritas. Há muito poder na linguagem. E o único ser criado por Deus que recebeu esse domínio tão amplo da linguagem foi o ser humano. Só que isso é uma grande responsabilidade, porque as palavras têm um peso muito grande, porque as palavras são sementes. A palavra de Deus diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Se você quiser ter essa referência, isso está em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então você vê como as palavras são sementes, porque depende do que você proferir, você vai ter algum fruto, e você vai comer desse fruto. Pode ser um fruto doce e pode ser um fruto amargo, porque as palavras são sementes. A vida e a morte estão no poder da língua. Isso é muito sério. E o Senhor Jesus ensinou uma coisa para nós. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus 12, palavra do Senhor Jesus. Mateus 12,
Eu vou ler o 37. Jesus disse assim: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Você entende? Pelas tuas palavras, ou você é justificado, ou você é condenado. O poder da vida e da morte estão na língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Você está comigo? E isso Deus está falando com você e comigo. Porque você é que profere as suas palavras. E tem peso eterno. Jesus explica mais. Veja aí no versículo 33. Jesus diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Jesus está falando aqui de palavras. E ele está falando novamente de frutos. A árvore é boa quando o fruto é bom, a árvore é má quando o fruto é mau. Pelo fruto se conhece a árvore. E aí Jesus diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Naturalmente, normalmente, aquilo que tem o seu coração é o que você fala. Por exemplo, alguém que ainda não tem o Espírito Santo, ainda que não tem Jesus como Senhor. Às vezes acontece dessa pessoa, de cada 10 palavras que fala, 5 são palavrões. Não é? A boca fala aquilo que está cheio o coração. Uma das primeiras coisas que muda na nossa vida quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, uma das primeiras coisas que muda é a nossa linguagem. A gente para de falar palavrão, não é? Para de falar da mulher do outro, muda a linguagem. Mas Jesus disse assim: raça de víboras. Ele fala para algumas pessoas: como é que vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Uma pessoa que é muito maligna, ele consegue dissimular e falar palavras boas sendo mal. Tem homens muito mal intencionados que enganam jovens e até mulheres com palavras. Ele tem má intenção no coração, mas ele consegue falar palavras doces. Jesus fala: víbora, você é perigoso demais. Como é que você consegue falar coisas boas sendo mal? É muito maligno isso. Os bajuladores, aqueles que por interesse de um cargo, de uma posição, de um benefício, conseguem falar palavras boas. Jesus fala: víbora. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Se você é bom, se você é cheio de luz, você vai ter palavras boas, você vai escrever coisas boas, né? Você entende? Quando eu falo palavras, são palavras faladas e palavras escritas, né? Palavras representadas num filme, num teatro. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Quando o Senhor Jesus Cristo fala em dia do juízo, fique de orelha em pé, fique atento, porque vai haver um dia de juízo. Um dia do julgamento. E o Senhor Jesus disse que toda palavra ociosa que os homens proferirem vão dar contas no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Amém? E eu fiquei preocupado quando li isso. Eu já li essa palavra não sei quantas vezes. Eu não sei quantas vezes eu já li o Evangelho de Mateus, nesses 35 anos. Mas cada vez que eu leio a palavra do Senhor, eu procuro: fala comigo, Deus, o que o Senhor quer falar comigo primeiro? E então, em alguns casos, eu vou procurar no grego. E eu fui ver no grego. Porque quando Jesus fala que eu vou ser julgado pelas palavras que eu já proferi, e eu já falei muita coisa que não devia ter falado. Até hoje.
eu descobri uma coisa muito séria e muito tremenda. No versículo 36, quando Jesus fala, eu vos digo que de toda palavra ociosa, tem uma outra versão da Bíblia que fala palavra frívola, palavra tola, não é? Você tem aí? Como está na sua? Inútil? Oi? Fútil. De toda palavra fútil, tola, ociosa, que o homem proferir, vai dar conta no dia do juízo. Só que aqui esse palavra, no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, e a língua grega ela é mais rica em alguns aspectos do que a língua portuguesa. Tem 3 palavras gregas para palavra. Grafo, de onde vem grafia, logos e rema. Aqui, Jesus disse, eu digo a vocês que de todo rema ocioso que os homens proferirem, vão dar contas no dia do juízo. E aí ele diz, porque por tuas logos serás justificado e por teus logos serás condenado. Um versículo fala rema, pelo teu rema você vai dar conta no dia do juízo. E pelo teu logos você vai ser justificado ou não. Que é isso, Senhor? O que é logos? O que é rema? Logos é a palavra simplesmente, a palavra pura, a palavra é logos. Então o que eu estou falando aqui, eu estou falando logos. Se eu estivesse escrevendo, eu estaria a palavra grafia, grafos, tá? Estaria registrando a palavra. Então o logos é simplesmente a palavra proferida. O rema, ouça isso, o rema é quando a palavra ela é colocada em ação, quando a palavra vem acompanhada de emoção, de atitude, de fé, aí ela rema. Quando uma mãe está acostumada a murmurar, a reclamar por tudo e por todos, até porque aprendeu assim com a sua mãe, digamos. Então essa mãe fica proferindo logos. Ai, que droga. Ai, que casamento. Ai, que vida. Isso nunca vai dar certo. Isso nunca vai prosperar. Filha, o seu casamento vai ser igual ao meu e tal. Logos, logos. Está jogando palavras, sementes. Palavras são sementes. E vai ter fruto. Palavra de reclamação. Logos, 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 logos. Uma hora, essa palavra cai no coração da filha, a filha recebe aquela palavra, ela acredita naquela palavra, entra na alma dela, essa palavra se torna rema. Aquela murmuração constante da sua mãe, que era só logos, pingando, pingando, palavra a palavra, um dia se torna rema na vida da filha. Você entende? E a filha entende, a minha vida vai ser igual a da minha mãe, eu não vou prosperar, meu casamento não vai dar certo. Entrou como rema, entrou como verdade para ela. E aí Jesus fala, ei mulher, no dia do juízo, você vai ser julgada por esse rema que você jogou na sua filha. Você entende? A gente vai ser justificado ou condenado pelo logos, porque você nunca sabe quando que o seu logos vai virar rema para alguém. Amém? Meu Deus, isso aqui é muito grande. O problema é que às vezes a palavra, o logos, já de cara ela é maldita. Existem vários livros que têm rezas de invocação satânica. Eu nem vou falar o nome dos livros, eu não vou dar ibope para essa coisa do inferno, mas tem livro que ensina a fazer feitiço, tem livro que ensina coisas desse tipo. Quando alguém lê um livro como esse, simplesmente um jovem, alguém lê, ele está lendo logos, ele está lendo. Mas no momento que você pega aquilo e acredita e fala, eu vou fazer essa oração aqui, eu vou fazer essa reza, eu vou fazer essa invocação, e faz, acreditando, passando emoção, passando a sua energia, passando a sua fé, o que ele está fazendo? Rema.
está lançando maldição sobre a vida de alguém, a sua própria vida. Aquela palavra que era inocente, era uma coisa impressa no livro, de repente ela se torna rema. Eu peço que você abra o Salmo 109, versículo 17. Salmo 109, 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. 109, 17. Visto que amou a maldição lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Você entende? Quem ama a maldição vem para si. E quem se afasta da bênção, quem não deseja a bênção se afasta dessa pessoa. O que é maldição? Maldição é quando a palavra sai do livro e ela é proferida com crença. Ela vira rema. Aí ela é uma maldição. Amém? Tem algum ensinamento aí para nós, hein? Por isso que a Bíblia fala que você tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Cuidado com as suas palavras. A palavra de Deus diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Vamos ver a palavra do Senhor em 1 João capítulo 5, pertinho de Apocalipse. 1 João 5, 13. 1 João 5, 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se eu pedir alguma coisa para Deus que seja de acordo com a sua vontade, eu sei que ele me ouve. E que se eu sei que ele me ouve, eu sei que ele vai me atender naquilo que eu pedi. Aí é uma questão de tempo. Às vezes não é o tempo certo de eu receber e Deus sabe o tempo certo. Às vezes não é exatamente do jeito que eu quero e o jeito dele é melhor. Mas o fato é que se eu conhecer as promessas dele e pedir alguma coisa de acordo com a vontade dele, então eu vou proferir palavras que estão em sintonia com a palavra. Eu sei que ele ouve. Eu entrei em sintonia com o ser criador. E ele ouve e eu vou receber. Amém? Quando Deus ouve o que eu peço, porque eu estou de acordo com a palavra dele, e ele me ouve, então ela se torna um rema, porque ela vai se materializar. Palavra em ação, rema. Aleluia. Agora, diz assim a palavra: se alguém vir seu irmão, versículo 16, se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Você entende? Tem pecado que alguém pode cometer que é pecado para a morte, e Deus fala, nem ore por isso. Se alguém cometer um pecado que não é para a morte, ore e Deus dará vida a essa pessoa. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Uau! De todas as palavras da Bíblia, só uma vez é dito qual é o pecado para a morte. O Senhor Jesus disse. E o pecado que é para a morte, Jesus fala, se alguém cometer esse pecado, não tem perdão para ele nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. E sabe, esse pecado está relacionado com a língua. Não é prostituição.
não é sequestro, não é estupro, não é homicídio. O pecado que é para a morte é proferido com a língua. Vamos ver? Vamos lá para Mateus 12 novamente. Mateus 12, versículo 30. A partir de hoje você vai tomar tanto cuidado com as suas palavras. Amém? Ô Senhor. Mateus 12, 30. Dá uma olhadinha no 33. O 33 é aquele que nós lemos. Está falando sobre palavras, sobre logos, sobre rema. Então, o que eu vou ler agora, o 30, é justamente nesse contexto de palavras, tá? Jesus disse assim, Mateus 12, 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer um disser alguma palavra contra o Filho do homem, que é Jesus Cristo, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Qual é o pecado que não tem perdão? Língua, blasfemar, amaldiçoar o Espírito Santo de Deus. Como a gente tem que guardar as nossas palavras. Por isso a palavra de Deus fala lá no livro de Hebreus, capítulo 6, diz assim: se uma pessoa conhecer a Deus, conhecer os poderes do mundo espiritual, conhecer as virtudes do Espírito Santo, desfrutar das bênçãos da palavra de Deus, e ainda assim cair, é impossível renová-lo para arrependimento, porque estaria crucificando de novo e envergonhando o Filho de Deus. Eu estou falando isso para você em nome de Jesus, para que a gente seja uma geração de crente de verdade. Porque tem muito crente mole por aí. Crente que não sabe o que é viver uma vida cristã, não sabe o que é ter o Espírito Santo, irmãos. É bom ouvir isso aqui agora para não ouvir no dia do juízo. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Você crê nisso? Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente, diz a palavra. No tempo da velha aliança, se o sumo sacerdote é o único que tinha autorização para entrar na presença de Deus, no Santíssimo Lugar. Ele só podia entrar uma vez por ano no Santíssimo Lugar, no dia do arrependimento, no dia do Yom Kippur. Ele tinha que se purificar na noite anterior. Ele não dormia, porque se ele dormisse e tivesse sonhos imundos, e ele entrasse no Santo dos Santos, ele morria. Então, ele passava a noite em claro, na noite anterior a que ele ia entrar no Santo dos Santos. Os outros sacerdotes, seus amigos, ficavam em vigília com ele. Ele tinha que usar uma roupa de linho, porque ele não podia transpirar no Santo dos Santos. Se o sumo sacerdote entrasse no único dia do ano que ele tinha permissão para entrar na presença de Deus, e ele entrava para levar os pecados do povo, antes purificando a sua própria vida. Se ele entrasse em pecado, ele morria. Por isso, na roupa do sumo sacerdote, a roupa que era para entrar no Santíssimo Lugar, tinha guizos em forma de romãs de ouro, e os outros sacerdotes que ficavam no santo lugar, eles ouviam, enquanto o barulhinho dos guizos estava ali, tudo bem, o sumo sacerdote está ministrando na presença do Altíssimo, e se eles não ouvissem mais nenhum barulho, pode ser que o sumo sacerdote morreu, porque ele entrou na presença do santo, de maneira impura, morria. E se alguém entrasse lá para tirar, o sumo sacerdote morria também. Por isso o sumo sacerdote tinha uma corda de linho amarrada no seu pé,
para na eventualidade dele morrer ali dentro, os outros o puxavam pela corda. E hoje, os crentes estão participando da mesa do Senhor como se fosse nada. A Bíblia fala que aquele que participa da mesa do Senhor de maneira indigna pode morrer. Está em 1 Coríntios capítulo 11. Por essa razão há muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem, mas esse dorme é morrer. Tem gente que respeita trabalho de macumba feito em encruzilhada, em cachoeira, e tem que respeitar mesmo. Você não sabe que força demoníaca está invocada ali, mas respeita a força das trevas e não respeita o Deus vivo e todo-poderoso. A gente tem que ser uma geração diferente, geração que tem temor de Deus, tem respeito. Amém? Se alguém conhecendo Deus, conhecendo o Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, já tendo provado, a Bíblia fala provar e vede que Ele é bom, e se alguém já provou e viu que Ele é bom, então como diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 6, já provou os poderes do mundo vindouro, e caiu, é impossível renová-lo para arrependimento, vai estar vituperando, envergonhando o nome de Cristo e crucificando Ele de novo. Oh, xarabaxê. Qual é o pecado ali? Blasfemar contra o Espírito Santo. Sabe que o Satanás gosta de apertar os crentes? Ele gosta de apertar os crentes para ver se o crente amaldiçoa, se o crente murmura, reclama. Não foi assim que aconteceu com Jó? Jó, ele era riquíssimo. Num só dia, Jó perdeu toda a sua fortuna, num só dia. Em um só dia, os seus 10 filhos e filhas morreram. E nesse mesmo dia, Jó perdeu a sua saúde. A Bíblia fala que Jó teve chagas no seu corpo inteiro. Num só dia. E a sua esposa vem até ele e fala: Jó, não te resta mais nada nessa vida. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ei, esse é o pecado que não tem perdão, hein? Amaldiçoa o teu Deus. E ele conhecia Deus. E sabe qual foi a resposta de Jó? Mulher, você fala como uma louca. Eu vim sem nada para esse mundo. Sem nada eu vou desse mundo. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Jó disse. E a palavra de Deus diz que em todas essas coisas Jó não pecou. E lá no céu acontecia um diálogo que Jó não sabia. Nós sabemos porque está registrado, mas Jó não sabia. Lá no céu, Satanás dizia: Deus, tira tudo que Jó tem, toca na saúde dele e você vai ver se ele não blasfema de ti na tua face, Deus. Foi isso que Satanás falou para Deus. E Deus falou: não, o meu filho é um homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás pode tocar nele, pode tocar em tudo que ele tem, pode tocar até na sua saúde, só não lhe tire a vida, porque Deus é o Senhor. Deus dá as regras do jogo. Ele não vai permitir que você seja tentado mais do que você pode suportar. E sabe por que Deus permitiu que isso acontecesse com Jó? Por 2 razões. Uma é por Jó mesmo. Porque Jó depois, ele disse assim: olha, Senhor Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. E Jó depois se tornou um homem muito melhor, muito maior. E a segunda razão porque Deus permitiu que Jó passasse aquilo é para que ficasse registrado, para que eu não tenha que passar por isso. Eu aprendo com Jó na minha vida. Então, quando você estiver passando por alguma provação, por uma aflição, lembra que a palavra de Deus fala que Ele não vai permitir que você seja tentado mais do que você pode suportar. Antes, juntamente com a tentação, Ele dá o livramento. Aleluia! Então, quando você estiver passando na fornalha da aflição, dá graças a Deus, dá glória a Deus. Não reclama, não murmura, não amaldiçoa.
Até porque essas palavras logos, uma hora pode se tornar rema para alguém. E aí você vai ser julgado no dia do juízo, vai dar contas no dia do juízo. Amém? Você está comigo? Não vai nem se arriscar a falar mais, né? E isso vale também para o WhatsApp, hein? Vale para Face, vale para mídia, claro. Palavra pode ser falada, pode ser escrita. Cuidado com o que você fala, com o que você escreve. Ainda sobre palavras, vamos dar uma olhada em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, 7. Depois de Hebreus, Tiago 3, 7 ao 10. Toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, todos eles se amansam e são domados pela natureza humana. Não é verdade? O ser humano consegue domar todos os animais. Eu até já vi que até tubarão, crocodilo, serpente, orca, o ser humano consegue domar todos os animais. Mas nenhum homem pode domar a língua. A língua é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Em nome de Jesus, eu declaro que a partir de agora você vai começar a aprender a tomar conta das suas palavras. Se não tiver coisa boa para falar, não fala nada. Mas tem um recadinho de Deus para nós. O recado é o seguinte: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. Está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Deus está nos ensinando a começar a agradecer por todas as coisas. Em tudo dai graças. E aí a gente vai escapar de proferir palavras de maldição. Aleluia. E quando então você fala palavras boas, você colhe coisas boas. Lembra que diz? Você vai colher do fruto dos teus lábios. As palavras são sementes e você vai colher. Por isso que quando o profeta Isaías teve uma visão de Deus, ele teve uma visão do trono de Deus, e ele falou: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Ai de mim. Porque quando a gente habita no meio dos incrédulos, dos murmuradores, dos blasfemadores, se a gente não tomar cuidado, a gente fala igual. Quando o apóstolo Pedro não quis ser reconhecido como um dos discípulos de Jesus, o que ele fez? Na noite que Jesus foi traído, foi preso, Pedro foi o único que teve coragem de seguir Jesus até a casa do Caifás, do sumo sacerdote. E Jesus tinha dito: Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, vai negar que me conhece. E Pedro falou: não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, eu vou contigo até a morte. Quando Jesus foi preso no Getsemane, todos os discípulos fugiram, menos Pedro. Pedro foi seguindo nas sombras, mas ele foi vendo onde levaram Jesus. Quando ele viu que levaram Jesus para a casa do Caifás, ele entrou no pátio, estava muito frio, e as pessoas se aqueciam, os criados se aqueciam numa fogueira, e Pedro chegou para se aquecer também na fogueira. E uma das criadas disse: ei, você é um deles, você é um deles. E Pedro falou: não conheço esse Jesus.
Um pouco mais para frente, um outro homem disse: você é um deles. Ele falou: não, eu não conheço Jesus. Ele estava sendo... Lembravam dele, ele estava sempre com Jesus. Terceira vez que um deles falou: você é um deles. E o que Pedro fez para mostrar que não era? Ele começou a falar palavrão. Ele começou a blasfemar, falar palavrão. Eu não sou um deles. E aquela que pim, né? Não perguntaram mais nada para ele. Não, realmente não é um deles. Um deles não fala assim. E o galo cantou. Quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. E aquele olhar de Jesus quebrou Pedro. Aí ele falou: meu Senhor, o que eu fiz? Mas eu só estou te mostrando isso. As tuas palavras te denunciam. Amém? Então, quando Isaías falou: ai de mim, os meus lábios são impuros, eu vi o rei. Aí Deus providenciou uma coisa: um anjo do Senhor foi até o altar do Senhor, pegou uma brasa viva do altar com uma tenaz e tocou no lábio de Pedro e purificou, no lábio de Isaías, e purificou os lábios de Isaías. O Senhor Deus, nessa noite, Ele quer tocar no seu coração para purificar o seu coração, porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Amém? Em nome de Jesus, você é um cidadão do céu, que você profira palavras do céu. Eu me lembro um dia que eu estava com a minha família na Argentina, a gente estava num restaurante, e o garçom estava atendendo mal. Eu não sei se é porque ele viu que nós éramos brasileiros, não sei. Fora isso, os argentinos sempre foram muito atenciosos conosco naquela viagem. Naquele dia a gente estava sendo mal atendido e eu fiquei meio nervosinho. Eu me senti responsável, era o pai, estava ali, né? Eu, a minha esposa, meus filhos, sabe? E eu fui áspero com o garçom, mas eu não percebi. Mas eu fui grosso com o garçom. O meu filho e a minha filha falaram: pai, olha como você está tratando o garçom. Falei: como, filha? Não fiz nada. Tá sim, pai, você está sendo grosso. Olha. Eu falei: não fiz nada. Você acha, filho? Ele falou: tá, pai. Eu nem tinha percebido. Eu caí em mim. Mas sabe o que eu achei? Bênção. Porque os meus filhos não estão acostumados a me ver tratando mal ninguém. Nunca. Quando eles viram eu tratar mal um garçom, e eu nem percebi que estava tão mal assim, mas para eles saiu do padrão. Pai, o que é isso que você está fazendo? Em nome de Jesus, que o seu padrão vai ser tão assim, tão plano, que seja a vossa equidade notória a todos os homens, como diz a palavra, seja o seu equilíbrio, a tua moderação, percebida por todos os homens, porque perto está o Senhor, amém? Que quando você sair desse padrão santo, quem estiver perto de você, fala: ei, homem de Deus, o que é isso? O que você está falando? Você é homem de Deus, volta para a santidade. Amém? Amém? Aleluia! A gente vai colocar essa palavra em ação. É tão importante o que nós falamos, que Deus dá mais uma lição para nós, e essa é a derradeira que eu quero falar aqui. Quando Deus mostrou em uma visão para o profeta Ezequiel, Deus falou: Ezequiel, é possível que Israel volte a ser uma nação? Porque Israel estava no exílio. Você sabe, Ezequiel foi um dos profetas do exílio, né? Assim como Jeremias e Daniel. Então, Ezequiel estava lá na Babilônia, exilado. Não existia mais Israel. A Babilônia invadiu. Nabucodonosor invadiu. Destruiu Jerusalém, destruiu o templo, levou todos os habitantes, quase todos, escravos para a Babilônia. Mais de 800 quilômetros de distância. Israel não tem mais bandeira, não tem mais país, não tem mais templo, não tem mais terra, não tem mais nada. Não existe mais Israel. Você percebe o que aconteceu? Durante 70 anos Israel deixou de existir. E Deus fala: Ezequiel, veja isso. E Deus mostra para Ezequiel um vale cheio de ossos secos, sequíssimos.
E Deus fala: ei, Ezequiel, essa aqui é a casa de Israel. Você acha que é possível que ela volte a existir? Ezequiel falou: tu sabes, Senhor. Eu não sei. Deus falou o quê? Filho do homem, profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Como, Senhor? Chama os 4 ventos e profetiza. E aí Ezequiel foi seguindo a direção do Espírito Santo e começou a profetizar. Era uma visão. Mas na visão, à medida que Ezequiel profetizava, a palavra diz que aqueles ossos começaram a se juntar, osso com osso, junta com junta, cada osso certinho, e foi se formando um exército imenso de esqueletos. E Deus fala: continua, profetiza, filho. E ele profetizou, e a palavra fala que vieram tendões, vieram nervos, veio carne, veio pele, e eles se tornaram pessoas sem vida. E Deus disse: profetiza o Espírito, filho do homem. E Ezequiel profetizou, e o Espírito do Senhor veio e deu vida a todos aqueles antes esqueletos, um exército numerosíssimo. Então assim Deus mostrou para Ezequiel que Israel voltaria a ser uma nação, e voltou, e voltou. Mas qual é a lição? Se tem um vale de ossos secos na sua vida, se tem alguma coisa morta, se tem alguma coisa estagnada, é por causa das suas palavras. E o que eu posso fazer, Senhor? Profetiza a vida. Com o Espírito Santo profetiza. Isso é oração em línguas. Por que isso? Porque a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Para que alguma coisa aconteça aqui na terra, Deus vai usar os homens. Deus usou Moisés, Deus usou Daniel, Deus usou Jesus Cristo como homem. Como é que o seu lar vai ser restaurado? Através da sua vida. Profetiza. Quando eu pego a palavra do Senhor, creio nesse Logos. Amém? A Bíblia fala que o Logos se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Logos, é a palavra. Quando eu pego essa palavra e creio nela, e eu profetizo sobre a minha vida, essa palavra se torna rema. Pai, a tua palavra diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu creio nessa palavra, então eu profetizo salvação para a minha família, em nome de Jesus. Eu estou profetizando sobre o vale de ossos secos, a palavra do Senhor. Profetiza. Seu casamento está com problemas? Deus fala: vinde e arrazoemos, entremos em acordo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Por que Deus fala que é para eu apresentar as minhas razões? Porque quando eu apresento as minhas razões, de acordo com a palavra, Ele ouve e atende. Rema. Pai, a tua palavra fala que quando o Senhor me uniu à minha esposa, o Senhor disse que nós éramos 2 e o Senhor nos fez uma só carne. E o Senhor disse, Pai, que o que Deus uniu, nenhum homem separa. Então, em nome de Jesus, eu profetizo vida para o meu casamento. Espírito imundo que está causando dissensão entre eu e minha esposa, sai em nome de Jesus. Eu profetizo vida para o meu casamento. Aleluia. Rema, profetiza. Você que a vida inteira se acostumou a falar para o seu filho: ó, filho, você é burro, você não estuda, filho, você não tem jeito para matemática, olha o seu irmão, a pior coisa desse negócio, olha a sua irmã, olha o seu irmão, não tem que comparar. Outra coisa que a gente é craque em fazer: filho, olha aqui, filho, eu, na sua idade, eu fazia isso, fazia aquilo. Oh, meu Deus, lá vem ele. E a gente vai diminuindo o nosso filho, nossa filha. Logos, palavra. Um dia essa palavra entra e rema. Eu sou o pior da família. Eu não vou para frente. Né? Sabe quem tinha um complexo desse? Era Gideão.
Quando o anjo do Senhor chegou e falou: Gideão, o Senhor tem uma missão para você, você vai ser o libertador de Israel. O que Gideão falou? Senhor, deve ter algum engano. Olha, o anjo falando com ele, sabe o que acontece, Senhor? Dentre todas as tribos de Israel, a tribo da minha família é a menor. É a de Benjamim, não é? Foi Benjamim, não foi? Então, Deus, é a menor tribo. E outra coisa, dentre a tribo de Benjamim, a família do meu pai é a menor. Mas tem mais. Na casa do meu pai, eu sou o menor. Como é que Gideão se via? Ele não era o 0 à esquerda, ele era o 0,00000 à esquerda. Gideão, ele achava que ele não era nada. Imagina quanta palavra ele recebeu na criação dele, para se achar tão pequeno. E o anjo do Senhor falou: varão valoroso, Deus conta com você. E eu te falo, mulher, você é mulher guerreira, você é corajosa, você está aqui na casa do Senhor se expondo à palavra do Senhor. Homem, você é um marido, você é um sacerdote, você é um filho, você é um príncipe, em nome de Jesus. Amém? Então se acostume a falar boas palavras para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa. Seja um semeador de boas palavras, seja um semeador de vida, seja um pacificador. Amém? E quando você tiver uma luta na sua vida, em vez de ficar murmurando, ó céus, ó vida, ó azar, ai que vida difícil, para com isso, está amarrado em nome de Jesus. Você conhece alguém que é assim, que você conversa com a pessoa, você fala, ai meu Deus, dá até medo de perguntar. Você vai perguntar, tudo bem, irmã? Já sabe que vem. Não, na verdade, ontem, ai meu Deus, começou, né? É pesado conviver com gente assim. Isso vicia, isso gruda, você sai pesado, né? Então, o que a gente vai fazer em nome de Jesus? A gente vai reverter esse negócio agora. Jesus não deixou essa palavra aqui à toa. Até a salvação é através de palavras. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, será salvo, não é? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você ganha a salvação com palavras, você perde com palavras, você abençoa e amaldiçoa com palavras. Então o que a gente vai fazer hoje em nome de Jesus? A gente vai pedir perdão e cancelar as palavras que nós já proferimos. Pedir perdão. E aí você vai profetizar a palavra de Deus na sua vida. A palavra é semente, e quando você profetiza a palavra do Senhor, você está lançando rema, certamente é rema, porque Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Jeremias 1,12. Ele vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Quando ele vê que um dos seus filhos ou filhas está falando a palavra dele, ele já está cumprindo. Isso é rema. Amém? Deus te abençoe. Que essa palavra traga uma revelação para a sua vida, que a partir de agora você tome muito cuidado com as suas palavras, tome muito cuidado com o que você profere e que você profira palavras de bênção e não de maldição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nos prostramos, Senhor, fala conosco, Senhor. Jesus, majestoso, poderoso Senhor e Rei, Deus amado.